Aleluia. Amém, irmãos? A graça, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Não sei se você já fez isso, mas se não fez, cumprimente esse irmão que está do seu lado. Fala para ele, fala: a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que bom que você está aqui hoje. Amém? Eu creio, você não está aqui por acaso. Amém? Mas o próprio Espírito de Deus te trouxe aqui para que você seja abençoado, para que você possa receber a palavra de Deus que é viva, que é eficaz e que é poderosa para nos transformar. Eu não sei quanto a você, eu preciso de Deus nessa noite. Quantos precisam? Diga amém. Por isso você está aqui realmente para ser abençoado, para desfrutar da vida plena, abundante do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para nós, e nós precisamos crer naquilo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas, amém? Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos 46, versículo 10, hoje nós estamos no 7º dia do nosso jejum, e com certeza você tem colocado alvos diante do Senhor, com certeza você tem colocado seus pedidos, os seus clamores diante do Senhor, e hoje eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para você. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem experimentado do descanso de Deus nesses dias? Você tem experimentado do consolo do Senhor sobre as suas vidas? Ou ainda não? Ou talvez ainda o seu coração anda apertado, ainda às vezes anda dando um nó na garganta, às vezes a angústia tem tomado conta do seu coração, às vezes a ansiedade ainda tem tentado abater a sua vida, mas eu quero dizer algo para você, nesses dias eu quero enfatizar isso para você, nesse jejum: há poder no descanso. Eu volto a dizer para você, porque às vezes nós achamos que o descanso é uma irresponsabilidade. Às vezes nós achamos que entrar no descanso, na verdade, é uma irresponsabilidade. E às vezes pode parecer uma atitude irresponsável nossa, de você realmente descansar. Porque alguns ainda acreditam que é necessário você ficar ansioso, ficar preocupado. Porque quando você fica preocupado, às vezes ansioso por algo, na nossa cabeça natural e humana, isso é um senso de responsabilidade. Quando então eu vou descansar, parece que eu estou sendo irresponsável. E então, para parecer mais responsável, alguns acreditam que é necessário eu não dormir à noite porque eu tenho algo para pagar amanhã, não dormir à noite porque o meu filho não chegou em casa, não dormir à noite porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. E essa é a maneira de demonstrar que nós temos zelo pelas coisas naturais. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: isso é o engano do diabo, isso é o engano maligno, porque quando você consegue descansar, quando você consegue entrar no descanso, na verdade você está demonstrando o tipo mais elevado de fé que um homem pode ter, um tipo mais elevado de fé, que você realmente confia no Senhor, porque quando você entra no descanso, você está andando na esfera do Espírito, e você precisa entender algo, nós precisamos compreender que a sintonia que Deus usa para agir na sua vida, é quando você entra no descanso. Eu quero perguntar para você, como que você chegou aqui hoje? Como que você tem estado nesses dias? Sabe, eu quero dizer algo muito importante: entrar no descanso é um tipo de desistência. Entrar no descanso é um tipo de você desistir. E eu sei que às vezes isso soa estranho para você, porque você pode pensar: pastor, como que eu posso desistir? Eu preciso continuar me esforçando, eu preciso continuar lutando. Não, você precisa entender algo: entrar no descanso é uma entrega. Entrar no descanso é você entregar. É você entregar. Pastor, mas como assim? Entregar para o Senhor. Então, quero compartilhar com você sobre isso.
desista nessa noite. Entregue para o Senhor. Desiste de tentar por você mesmo. Entrega para o Senhor as suas lutas. Desista de querer mudar a circunstância. Desista de querer mudar você mesmo, de mudar o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a situação que você vive, porque nós não conseguimos mudar. Nós não conseguimos nos mudar. No seu braço nada vai acontecer. Então nessa noite, quero convidar você a fazer algo. Respira fundo e fala para o Senhor: eu vou continuar vivendo na presença do Senhor. Eu entrego todas as questões que está apertando o meu coração. Eu entrego nas tuas mãos todas as questões que está tirando a minha alegria. Eu entrego todas as questões que vêm para me preocupar, para gerar ansiedade. Quantos querem fazer isso nessa noite? Entrega para o Senhor. Por isso eu quero convidar você, feche os seus olhos nessa noite. Aonde você está, do seu jeito, entrega para o Senhor agora. Do seu jeito, da sua maneira, apenas fale para o Senhor: eu desisto de tentar fazer na minha força. Eu entrego, eu lanço nas tuas mãos. Eu entrego aquilo que tem pesado no meu coração. O que tem pesado no seu coração? Lança nas mãos do Senhor. Talvez é a preocupação com a sua família, com a sua saúde, com as suas finanças, com o seu trabalho, com a sua carreira. Talvez é um relacionamento, é um filho às vezes que você está lutando para ter. O que está tomando o seu coração? Entrega para o Senhor agora, porque você precisa entender algo. O seu Pai sabe do que você precisa. O seu Pai sabe do que você necessita. O Senhor quer apenas que você entregue a Ele. O Senhor quer apenas que você possa confiar. Por isso nessa hora, respira fundo e fala para o Senhor: meu filho é teu, a minha casa é tua, o meu futuro é teu, os meus sonhos são teus, o meu casamento é teu, a minha vida profissional está nas tuas mãos, o amanhã pertence ao Senhor. Deixa o Espírito mover dentro de você. Deixa o Espírito remover toda preocupação, toda ansiedade. E você vai sentir um alívio na sua alma. Você vai sentir um descanso, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vai além do seu entendimento, do seu raciocínio. Por quê? Porque nesses dias você tem colocado as suas petições diante do Senhor. Nesse dia você tem feito como a Bíblia diz, você tem colocado as suas petições diante do Senhor, as suas súplicas estão sendo colocadas diante de Deus, as suas necessidades. E sabe de algo? Os seus pedidos, as suas necessidades estão diante da face daquele que pode todas as coisas, daquele que pode suprir cada necessidade sua. Quantos creem nisso? Diga amém. Apenas fala para Ele, fala: Senhor, é do Senhor, faz o milagre na minha vida, realiza aquilo que eu tenho clamado. A palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creia nisso. Você tem um pastor cuidando da sua vida, você tem um pastor que cuida de você, você tem um pastor que não vai deixar nada faltar nessa noite. Por isso, com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, eu invoco o teu nome nessa noite sobre a vida desses irmãos, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, faz calar a nossa alma diante da tua presença, como uma criança que se aquieta no colo da sua mãe. Nós nos aquietamos diante do Senhor, fazemos calar agora toda voz de preocupação, de ansiedade, que vem para nos abater diante da tua presença, porque nós cremos que o Senhor é bom, e o Senhor tem cuidado de nós. Abra o nosso entendimento, dá-nos revelação, ó Deus, do teu amor, do teu cuidado, porque nós temos um pastor, e esse pastor não vai deixar nada nos faltar. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: descanse. Fala para ele, fala: permaneça no descanso.
permaneça no descanso. Esse é um desafio. A palavra do Senhor diz que nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. Sabe? Esforçar fala de você realmente lutar para entrar no descanso. Para entrar no descanso. E esses dias de jejum, você precisa entender algo, porque nós temos orado todos os dias. Eu quero até convidar você que não tem vindo orar. Nós temos orado todos os dias aqui, das 19 às 18 horas, colocando os nossos alvos diante do Senhor, as nossas famílias, as nossas finanças, a nossa saúde. E esses dias de jejum são dias que nós precisamos entender que a nossa oração tem poder. A palavra do Senhor fala que nós devemos colocar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas necessidades. Mas qual que é o problema? E eu quero compartilhar isso com você nessa noite, porque você precisa entender que a sua oração tem poder, que quando você ora, Deus ouve. Mas qual que é o problema? O diabo, ele tenta convencer você que a sua oração não tem poder. O diabo tenta convencer você que você precisa que alguém ore por você. Alguém que às vezes você pode achar que está mais perto de Deus, que é mais santo, ou até que parece ser mais santo. Às vezes você acredita que você precisa receber a oração do pastor, porque se o pastor orar, aí sim Deus vai ouvir. Porque infelizmente na cabeça de muitos o pastor ou um líder está mais perto de Deus, tem um acesso mais rápido a Deus do que você, ou na cabeça de alguns ele é até mais santo do que você. Mas ouça algo, isso é uma mentalidade religiosa. Isso é um pensamento que nós precisamos de um intermediário para clamar por nós diante de Deus. Mas nós precisamos entender que não necessitamos de intermediários, porque a palavra do Senhor fala que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos pelo sangue. Então você precisa entender que hoje você pode entrar com ousadia na presença do Senhor e saber que a sua oração vai ser ouvida, que aquilo que você pede, Deus vai ouvir. Mas o diabo às vezes quer nos convencer o quê? Que Deus não nos ouve, que Deus não pode nos ouvir, porque nós não somos tão bons assim, nós não somos tão santos assim. Mas eu quero dizer algo para você. Nós precisamos compreender que a nossa justiça é Cristo, que eu fui justificado por Cristo, e quando eu fui justificado por Cristo, hoje eu posso entrar na presença do Senhor com ousadia. Hoje eu posso entrar na presença do Senhor. E talvez você pode estar conosco há pouco tempo, e sempre você nos vê falar sobre justiça, sempre você nos vê falar sobre esse negócio de justiça. O pastor sempre fala que nós somos justiça de Deus. Mas você precisa entender, eu quero compartilhar um pouco com você sobre isso. Sabia que Deus só pode ouvir quem é justo? Deus não pode ouvir qualquer pessoa. Deus só pode ouvir a oração daquele que é justo. Deus só pode ouvir a oração daquele que é justo. Ih, pastor, então agora eu estou frito, eu posso até parar de jejuar, porque eu não sou justo. Eu estou perdido então, porque eu sei que eu erro. Eu sei que eu não sou tão bom assim, então Deus não vai ouvir a minha oração. E aí às vezes você pensa que então você precisa alcançar a justiça, você precisa conseguir ter um bom relacionamento com Deus para se tornar mais justo. Essa semana eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: Deus cumpre as suas promessas quando cumprimos propósitos. Parece até bonito, mas eu quero perguntar, quem que cumpre realmente o propósito? Quem que é o crente bonitinho, certinho assim, que cumpre na íntegra? Ninguém. Ninguém consegue cumprir o propósito do Senhor, meu irmão. Ninguém, pela sua força e pela sua capacidade, consegue cumprir princípios para ser abençoado. Mas isso é bonito de se falar. E aí às vezes, quando nós ouvimos isso, o que nós pensamos? Aí, tá vendo? Eu nunca vou receber promessa de Deus, nunca eu vou ser abençoado. Mas eu quero te contar uma boa notícia. Você precisa entender. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Porque infelizmente nós não ouvimos isso em muitos lugares. Você precisa entender que a sua obediência, que a sua justiça,
não é adquirida pela sua obediência. Eu sei que quando eu falo isso, muitos falam então, não pastor, o senhor está incentivando ao pecado. Não, jamais, irmãos. Mas eu preciso falar com você o que a Bíblia diz. Você, por mais obediente que seja, não vai adquirir justiça de Deus pelo seu bom comportamento. Não sou eu que falo não, é a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecados por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Você precisa entender então, a Bíblia fala que Jesus ele não pecou cometendo pecado. Jesus nunca pecou, mas a Bíblia fala que ele o fez pecado. Então, a Bíblia fala que Jesus ele se fez pecado, mesmo não cometendo pecado. Para quê, pastor? Para que eu e você, presta atenção nisso, recebêssemos justiça, sem praticarmos justiça. Porque a sua justiça é recebida quando você crer em Cristo. O dia que você creu em Cristo Jesus, a Bíblia fala que isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça de Deus sobre a sua vida não é adquirida pela sua obediência. Não é adquirido porque você é um bom crente. É adquirido quando você crer no Senhor. E aí a Bíblia diz que nós somos feitos justiças, ou seja, então a justiça que você tem hoje de Deus é um dom, é um presente, é algo que lhe é dado. Então presta atenção, Deus só pode ouvir a oração de um justo, mas a Bíblia fala que quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos justiça de Deus. Então você foi declarado justo. Quando você crer em Cristo, a Bíblia te declara justo, Deus te declara justo. Pastor, mas me explica isso na prática. Me explica isso de uma maneira prática. Nós precisamos entender o seguinte: o termo ser justificado, ele vem dos tribunais. E ele funciona da mesma maneira, para você entender, eu vou dar um exemplo. Então, o Wellington praticou um crime. Aliás, foi acusado de um crime. Teve um assassinato e acusaram o Wellington de ter cometido esse assassinato. E aí como que procede? Foi feito um inquérito, uma investigação, abriu-se um processo. E aí o Wellington foi acusado formalmente. E aí ele foi levado a um tribunal, diante de um juiz. E aí diante do juiz, o juiz faz o quê? Ele recebe todas as acusações ali no processo. Ele ouve todas as testemunhas, contra e a favor. E aí ele observa, ele vê ali nas acusações. E aí ele declara sobre a vida do Wellington. O quê? Que o Wellington não cometeu aquele crime. Quando o juiz declara que o Wellington não cometeu aquele crime, o juiz está dizendo o quê? Que o Wellington é inocente. O juiz está dizendo que o Wellington é inocente, ou seja, o Wellington é declarado como justo. O que é isso? Não tem crime, não cometeu crime, não teve um ato criminoso. E por causa disso, ele recebe agora liberdade. Ele não precisa mais pagar. Por quê? Porque ele é declarado inocente. O mesmo acontece conosco. O mesmo acontece comigo. O mesmo acontece com você. Então presta atenção. Quando Cristo morreu na cruz, quando Cristo ele foi condenado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados. Ou seja, Jesus recebeu a punição que era para você, para mim receber. Ele recebeu a punição que era para você, que era para eu receber. E aí você precisa entender o que? Agora, quando você chega diante de Deus, quando você ora, como que você ora? Você ora pelo nome de Jesus. Você vai orar e você ora pelo nome do Senhor. Mas qual que é o princípio? Quando você ora, tem um acusador que chega diante do juiz de toda a terra, que é Deus, e o acusador é o diabo. E fala para você o quê? Fala, olha, a oração sua ele não pode ser ouvida, juiz.
Mas a Bíblia fala que tem diante de Deus um advogado. Esse advogado é Jesus Cristo. E o que o advogado faz? Ele apresenta as mãos furadas e fala: Deus, o Senhor pode ouvir a oração do teu filho, porque ele já foi completamente lavado pelo sangue de Jesus. Ele é inocente, não tem culpa, não tem pecado, ele é inocente. Depois que o advogado, que é Jesus, apresenta a defesa, o juiz de toda a terra, que é Deus, ele bate o martelo e ele fala: é inocente, é inocente, é inculpável, é justo, pode ser abençoado, pode viver em paz. Eu não sei quanto a você, eu amo isso, porque essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Então você precisa entender, quando Deus olha para você, Ele não vê defeito. Quando Deus olha para a sua vida, Ele não consegue enxergar falha. Pastor, por quê? Porque você já foi lavado completamente pelo sangue de Jesus. Porque você já foi coberto completamente pelo sangue de Jesus. Aos olhos de Deus, você é perfeito. Diante das pessoas você não é perfeito. Nem diante dos meus olhos você é perfeito. Nem diante dos olhos dos seus familiares você é perfeito. Mas quando Deus olha para você, o que Deus vê? Deus vê Cristo na sua vida. Deus vê o sangue que foi derramado. Ele vê o sangue cobrindo você. E aí Ele declara o quê? Que você já foi aperfeiçoado, que você já foi justificado. Agora deixa eu te perguntar algo. Você acha que Deus pode deixar de ouvir a oração de Jesus? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Jesus, Ele foi aquele que obedeceu completamente. Deus não pode deixar de ouvir a oração de Jesus. Deus não pode deixar de ouvir a oração de Jesus. Então se Cristo ora, Deus ouve. Mas quando você ora no nome de quem? De Jesus. Você vai por meio de Jesus. E aí o que acontece? Deus ouve a sua oração. Agora presta atenção. Deus não ouve a sua oração, não é por causa de você, não é porque você é bom. Deus ouve a sua oração por causa de Jesus Cristo. Deus ouve a sua oração por causa de Jesus Cristo. Quando você creu em Cristo Jesus, você se colocou debaixo de Cristo. E agora quando Deus olha para você, Ele não vê mais a sua falha, Ele não vê mais o seu erro, Ele vê Cristo Jesus. Ele vê o perfeito. O perfeito. Interessante. Hoje não se usa muito mais isso, mas antigamente usava. Hoje usa mais é o Pix. Esse negócio de Pix tem muitas piadas sobre isso. E tem um pessoal que faz umas pegadinhas. E esse rapaz chegou para um senhor bem humilde mesmo, que não tinha muito contato na cidade, bem simples. Virou para ele e falou: olha, se o senhor soubesse que o filho do senhor está mexendo com esse negócio de Pix, o que o senhor faria? Ele falou: não, eu não sei nem o que eu ia fazer da vida. Porque não, meu filho não mexe com esse negócio não. Meu filho não mexe com esse negócio. E se você soubesse que seu filho está envolvido com um negócio de Twitter? Ele falou: Deus me livre, rapaz, o que é isso? Certeza que meu filho não está mexendo com essas coisas. Porque ele era muito simples. Hoje nós não mexemos mais com cheque. Hoje quase não se usa mais você descontar cheque em banco. Mas funciona mais ou menos dessa mesma maneira. Quando você recebe um cheque, o que você faz? Você vai no banco para descontar aquele cheque. E aí você chega lá no caixa. O que o caixa fala para você? O caixa fala assim: será que você é digno de descontar esse cheque? Será que você está podendo, você está qualificado para descontar esse cheque? Quem você pensa que é para descontar esse cheque? O caixa fala isso? Não, fala não. O caixa pega o cheque seu, confere o quê? Apenas a assinatura. É ou não é? Confere a assinatura. E aí ele olha a assinatura bateu. O que então que o caixa faz? Ele pega o cheque, bate um carimbo e te dá o dinheiro. Ele nem olha para você. Ele não quer saber nem se você está bem vestido ou mal vestido. Por quê?
Porque aquele cheque não tem nada a ver com você, tem a ver com quem assinou aquele cheque. Hoje em dia, da mesma maneira, tem irmão que chega em oração diante de Deus e fica pensando que o Senhor vai falar para ele: quem que você pensa que é para você achar que eu vou responder sua oração? Você nem no culto foi, você nem ofertou no culto, você está achando que eu vou responder a sua oração? Tem irmão que pensa isso, tem irmão que vive com essa mentalidade. Ele acha que quando ele ora, Deus vai perguntar para ele: calma aí, quem que você pensa que é, rapazinho, para achar que você pode ser abençoado? Quem que você pensa que é? Mas deixa eu te dizer algo, acontece da mesma maneira com o cheque, é igualzinho, só que o cheque está assinado com letras de sangue, está escrito o seguinte: Jesus Cristo, o Salvador. E aí quando você chega diante de Deus, Deus não olha para você mais, presta atenção nisso porque isso é muito importante. Deus não te abençoa não é porque você é bom, Deus te abençoa porque você está em Cristo Jesus. Eu creio nisso, mas eu não creio nisso porque é uma invenção, é porque a Bíblia diz isso. Quantos creem nisso também? Diga amém. E é por isso que eu vou falar isso domingo após domingo. Você precisa crer no poder da oração, principalmente em dias de jejum, porque jejum é um tempo que nós estamos orando. E se você não crê que Deus vai ouvir a sua oração, pode parar de jejuar, pode parar de clamar ao Senhor. Sabe, irmãos, eu creio que quando um justo se levanta, um justo ora, os anjos param para ouvir. Eu creio que quando um justo ora, os céus se abrem. Mas não é porque você é bom, é porque você foi feito justiça de Deus, é porque você foi feito justiça. Agora, por que você é justo? É porque você obedece os mandamentos? Não, você é justo porque você recebeu o dom da justiça. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo para todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Então presta atenção aqui, Paulo está falando, porque um homem pecou, todo mundo se tornou pecador. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí ele diz: mas também por meio da obediência de um só. Quem que foi esse? Jesus. Por meio da obediência de um só, muitos, e esses muitos incluem eu e você, se tornarão justos. Você não é justo por aquilo que você faz, você é justo por aquilo que Cristo fez. E Deus só ouve a oração de um justo, mas você foi declarado justo quando você creu em Cristo Jesus. Tá bom, pastor, eu sei, eu sou justo, mas me responde então, por que eu passo por tanta luta? Por que eu enfrento então tanta dificuldade? Por que até parece que Deus não responde às minhas orações, pastor? Quero te dizer algo, existe um negocinho que você precisa entender, que chama justiça própria. Fala assim, justiça própria. Sabe, não é o céu que pergunta quem você é para Deus te ouvir. Não é o céu que faz essa pergunta para você, é você mesmo. Você mesmo chega com um pensamento para Deus, que para Deus me ouvir primeiro, eu preciso ser bom. E às vezes até você escuta isso na igreja, que Deus não abençoa o pecador.
É verdade, Deus não abençoa o pecador. Deus só abençoa aquele que já foi lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, se você está aqui me ouvindo e você já foi lavado pelo sangue de Jesus, você foi chamado para ser abençoado. Abençoado. Nós mesmos temos essa mentalidade, que para Deus fazer algo na minha vida, eu preciso ser bom. Tanto é que tem oração que você nem tem coragem de fazer, porque você acha que você precisa melhorar um pouquinho para você orar essa oração. Porque se você orar, Deus não vai te ouvir. Não, eu acho que Deus não vai me ouvir hoje não, porque eu briguei com a minha mulher. Não, eu acho que eu nem vou adorar hoje, ou melhor, eu nem vou na igreja, porque hoje foi feio, hoje eu briguei com a minha mulher, hoje eu xinguei um cara no trânsito. Então eu vou na igreja para quê? Porque eu sei que Deus não vai me ouvir. Não, eu nem vou pedir para Deus, porque eu sei que Ele não vai aumentar o meu salário mesmo, porque eu nem estou orando o suficiente. Eu até estava de jejum, mas aí eu esqueci, comi uma barra de chocolate, só lembrei no fim agora. Vou até parar de jejuar, porque Deus não vai me abençoar. Eu sei que meu jejum não vale mais. Por que isso acontece? Porque você está pensando em você ainda. Você está pensando em você. Você está achando que a bênção vem por sua causa. Você está achando que você não tem merecimento. Ou seja, você não merece a bênção de Deus. Você não merece ser ouvido por Deus. Esse é um tipo de pessoa. E a maioria, eles acham que não podem ser abençoados porque eles não estão obedecendo, ou seja, eles não merecem ser abençoados. E por causa disso, então, eles nem vão para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ele vai lá para quê? Para perder tempo? Deus não vai abençoar ele. Esse é um grupo de pessoas. Eles têm certeza que não merecem ter as suas orações ouvidas. Mas sabe de algo? Tem aqueles que acham que merecem. Eu estou falando de dois grupos de pessoas, mas o problema é o mesmo. Tem aquele que ele acha que Deus não vai ouvir ele porque ele não é bom o suficiente, porque ele ainda xinga, porque ele ainda briga com a mulher, porque ele fura um sinal vermelho, porque ele falta culto, porque ele não é um bom crente. E aí ele acha que então Deus não pode abençoar ele, porque ele não merece. E essa é a maioria das pessoas. Se enquadra nesse primeiro aspecto aqui. Mas tem outro grupo que eles acham que tem merecimento. Eles acham que tem o merecimento. É aquele irmão que hoje está no 7º dia de jejum, ele pensa consigo mesmo: não, hoje é o 7º dia de jejum. Traz um endemoniado aqui para ver o que vai acontecer. Ele vira um leão. No 20º dia de jejum, então, ele vai criar asa. Por quê? Porque ele acha que ele é o cara. Porque ele acredita que é o que ele faz, é o que ele realiza. Não, tem certeza, hoje essa semana vai ser uma bênção, porque hoje eu fui no culto, eu até ofertei, eu até levantei as mãos na hora do louvor. Então Deus vai fazer muito essa semana. Ele acha que ele merece. Eu fui no culto, eu realizei, mas ele esquece do que Jesus falou uma vez para um jovenzinho rico. Chegou para Jesus e falou: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus dá uma lapada nele. Jesus vira e fala: por que você está me chamando de bom, rapaz? Só existe um que é bom. Você sabe disso? Fala assim: só um é bom. Mas fala mais alto: só um é bom. Agora vira para o irmão que está do seu lado e fala: não sou eu. Agora fala para ele: não é você também não. Esse é o problema. Tem gente que acha que é bom demais. Tem gente que acha que ele faz tanta coisa que Deus é obrigado a abrir o céu sobre a vida dele. Mas ele esquece também que os céus na Bíblia só se abriu para uma pessoa: Jesus Cristo. Lembra? A Bíblia fala que quando Jesus foi ser batizado, o céu se abriu e houve uma voz do céu de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando Jesus foi no monte da transfiguração, o céu se abriu mais uma vez e Deus falou: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Os céus não abrem para bons crentes.
Eu sei que você ouve isso dentro das igrejas. Se você comportar, Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. Não, não vai. Os céus só se abrem para Jesus. Mas você está onde? Você foi colocado em Cristo, a Bíblia diz, dentro de Cristo. Por isso tem céus abertos sobre a sua vida. Por isso tem bênçãos liberadas sobre a sua vida. Mas tem pessoa que acha que o céu vai se abrir porque ele faz, ele orou. Eu jejuei, pastor, uns 21 dias, não quebrei nada, fui certinho, fui todos os dias na oração. Coitado, não vai receber nada, porque ele acha que ele merece. E essas pessoas, eu gosto muito. Já viu aquela expressão que as pessoas viram e falam às vezes para você assim, ó, quero te falar um negócio, Deus é fiel. Eu acho muito engraçado. Quantos creem que Deus é fiel? Aleluia, Deus é fiel. Mas por que as pessoas às vezes colocam esse adesivo no carro, já viu? Deus é fiel. Vai conversar com o irmãozinho, e aí o irmãozinho fala, ó, Deus é fiel. Na verdade, muitas pessoas eles fazem isso, porque na verdade ele está dizendo o seguinte, olha, tá vendo esse carrinho? Eu até coloquei, Deus é fiel. Eu fiz a minha parte, e por isso eu tenho esse carro, e Deus fez a dele. Tá vendo essa empresa que eu tenho, rapaz? Foi suor, ó, sou fiel, eu fiz a minha parte. Então, Deus foi fiel, mas eu fiz a minha parte. Às vezes, você também aprendeu isso, que você precisa fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Mas, veio Jesus Cristo, e fez a minha parte, a sua e a dele. Por causa disso, você pode experimentar da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel à aliança que Ele fez na cruz do Calvário. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à nossa aliança. E aí muitas pessoas então acham que Deus agora está obrigado a abençoar. Ou seja, Deus fica numa sinuca de bico. E agora, Gabriel, será que eu abençoo ou não abençoo? Não tem saída, eu preciso abençoar, porque Ele fez a parte dele. Engano. A Bíblia fala que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Sabe? Ninguém vai chegar lá no céu, bater no peito e falar, olha, é verdade, Jesus Cristo morreu por mim, mas eu fui fiel a vida inteira. É verdade, Jesus morreu por mim lá na cruz, mas deixa eu te falar algo, eu me esforcei muito, eu lutei muito, eu fui um crente fiel, eu fui um marido joia. Ei, ó, deixa eu te falar, Jesus morreu na cruz, mas eu quero te falar algo, eu nunca usei droga. E outra coisa, eu nunca coloquei bebida alcoólica na minha boca, apesar de ter crente até que bebe, mas na minha boca nunca entrou álcool. Você acha que lá no céu vai ter gente assim? Não vai. Não vai. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu fui salvo exclusivamente por causa da sua graça. Na verdade não foi nem eu que escolhi Deus, mas foi Ele que me escolheu antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido nele. Eu fui escolhido nele. Então tem muitos crentes que acham que merecem a bênção de Deus, porque eles acreditam que eles são bons, eles levam uma vida correta, eles vivem uma vida para tentar obedecer. Mas a Bíblia chama isso de justiça própria. Esses não recebem. Esses lutam e nunca desfrutam da bênção de Deus. Você percebe que eu estou falando de dois tipos de pessoas? Mas o problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Tem um tipo de justiça própria que a pessoa acha que é bom. A pessoa acha que ela é santa demais. Ela fala, ó, deixa eu te dizer um negócio, eu sou santo. Tem pessoa que pode até ser santa e correta igual eu sou, mas mais do que eu não tem. Mais do que eu não tem. Isso é justiça própria. Isso é justiça própria, porque ele acha que ele merece a bênção. Agora tem outro, e esse é o mais comum dentro da igreja, que ele acha que ele é o zero à esquerda. Ele já sabe, não, eu jamais vou ser abençoado, porque olha a vida que eu levo, olha o que eu faço, olha, eu erro às vezes, eu piso na bola, então eu jamais posso ser abençoado. Quem sou eu, meu Deus do céu? Eu nunca nem liderei na igreja, nem ofertar eu oferto, eu não tenho valor nenhum. Esse
acha que não merece a bênção, mas na verdade os dois são iguais. Por quê? Porque são cheios de justiça própria, porque os dois estão procurando merecimento diante de Deus. Um está procurando merecer, o outro sabe que não merece, e por isso não tem nem coragem de pedir. Não tem nem coragem de pedir. Pastor, mas então deixa eu te perguntar, como é que eu faço para ser abençoado? Porque se eu não mereço, eu acho que eu não mereço, eu não vou ser abençoado. Mas se eu acho que mereço também, eu não vou ser abençoado. Como é que eu posso ser abençoado então, pastor? Leva o cordeiro com você. Leva o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, interessante isso, a Bíblia fala que a pessoa sempre ia fazer uma oferta pelo pecado, e toda vez que o ofertante ele chegava no templo, ele trazia o cordeiro. Ele só podia ser aceito se ele levasse o cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado, o sangue era aspergido sobre o ofertante, e aquele ofertante então ele era aceito. Então no Velho Testamento, um cordeiro tinha que morrer. Por quê? Porque o sangue precisava ser derramado, mas acontecia ali algo. Todo ano o cordeiro tinha que morrer, porque o sangue do cordeiro durava pouco tempo. Mas sabe de algo? A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 10, eu quero ler com você, versículo 11. A palavra do Senhor diz que o sacrifício de Cristo foi uma vez só, de uma vez por todas. Olha o que a Bíblia diz. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia a exercer o sacrifício sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, porque nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, fala assim, para sempre. Olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A Bíblia está falando que você já foi aperfeiçoado para sempre. O que é isso, pastor? Quando Deus olha para você, aos olhos de Deus, você já é perfeito, porque você foi aperfeiçoado para sempre. Para sempre. Então a maneira como você vai ser abençoado é chegando diante de Deus, apresentando o cordeiro, chegando diante de Deus, confiando no sacrifício de Cristo, chegando diante de Deus, declarando: eu creio que eu vou ser abençoado, não é pelo que eu faço, não é pela obra que eu realizo, mas é pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado sobre a minha vida, e eu estou coberto por esse sangue, e é por causa desse sangue que eu sou aceito. É por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida, que hoje você pode ser abençoado. É por causa do sangue de Jesus na sua vida, que hoje você pode orar, e ter certeza que a sua oração vai ser ouvida. Não, tá bom, pastor, isso é muito bonito, mas eu penso, e a Bíblia também fala, que Jesus falou que nós precisamos guardar os mandamentos. Verdade. Jesus falou que nós precisamos guardar os mandamentos. A Bíblia também fala: aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então Jesus diz que tem mandamentos, sim ou não? Amém ou não? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Jesus diz que tem mandamentos, mas deixa eu te perguntar algo. Os mandamentos de Jesus, será que são os mesmos mandamentos de Moisés? Será que Jesus veio só para repetir os mandamentos de Moisés? Será que Jesus veio só para falar: olha, você precisa obedecer o que Moisés falou, a lei de Moisés, você precisa obedecer? Não, os mandamentos de Jesus não são os mesmos mandamentos de Moisés.
Porque Jesus não veio apenas para dizer, olha, você tem que obedecer os mandamentos de Moisés. Não, se fosse por isso, Jesus não precisava ter vindo. Era apenas Jesus falar, olha, você precisa ler a lei de Moisés. Então presta atenção aqui, Jesus veio para trazer algo novo. Cristo veio para revelar, presta atenção nisso que isso é muito importante. Cristo veio para revelar algo que Moisés não viu. Cristo veio para trazer um mandamento que não foi dito a Moisés, que não foi falado a Moisés. Pastor, aonde que fala isso? Abre a sua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 21. Primeira não, 1 João, está aí? Deixa eu ver aqui. Primeira João, achei para mim a referência, que eu coloquei a referência errada. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. 1 João 2 ou 3 que eu falei? Acha para mim, por favor, esse 3:23. Isso. Vamos ler o versículo 2. Versículo 22, aliás. 3:22, volta um. Que eu anotei aqui o versículo errado. Olha o que a palavra do Senhor diz. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então presta atenção, está vendo, pastor? Jesus está falando que ele vai fazer o que eu peço, o que eu estou pedindo, se eu guardar os mandamentos e fazer aquilo que é agradável. Interessante, por isso que sempre eu falo, você não pode ler apenas um versículo isolado, porque se eu só leio esse versículo, eu vou entender que eu preciso obedecer os mandamentos. Se eu não obedecer os mandamentos, eu não sou abençoado. Eu não sou abençoado. Mas o próximo versículo 23, ele completa, na verdade ele explica o outro. Ele diz, ora, o seu mandamento é este. Então presta atenção. O apóstolo João está dizendo, olha, aquilo que você pede, você vai receber se você guardar os mandamentos e fazer o que é agradável a ele. Mas aí no versículo 23, tem dois pontos ali. E você sabe, você estudou isso na escola. Depois de 2 pontos, sempre pode ser uma explicação. Então aqui o apóstolo João está explicando qual que é o mandamento. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então aqui Jesus está dizendo o quê? Jesus fala, olha, você vai ter as suas orações respondidas, os seus pedidos respondidos, quando? Quando você obedecer o mandamento de Jesus. Qual o mandamento que é esse? Qual o mandamento? Crer em Cristo Jesus. Essa é a diferença do mandamento de Jesus para o mandamento de Moisés. Na velha aliança, no Velho Testamento,
primeiro você tinha que fazer para receber. Você obedecia para ser abençoado. Mas aí Jesus vem e começa uma nova aliança. E Jesus fala o quê? Jesus fala o quê? Você precisa crer. Porque quando você crê em Cristo Jesus, você vai ter a sua oração respondida. Na lei você tinha que fazer. Na lei você tinha que fazer. Interessante, se você for olhar, o maior mandamento da lei é o quê? Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Mas na graça, você precisa crer que primeiro Ele te amou. Na graça você precisa crer que primeiro Ele te amou. O problema é que às vezes ainda nós temos a mentalidade do Velho Testamento, mesmo às vezes estando aqui na igreja. E aí nós vivemos conforme o Velho Testamento, achando o quê? Que eu tenho que amar a Deus, porque se eu não amar a Deus, eu não vou ser abençoado. Mas o Novo Testamento, você quer ser abençoado? Creia, creia, creia que Ele te amou de tal maneira, que Ele te amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, que deu seu Filho unigênito, para que você receba a vida eterna. Quantos creem nisso nessa noite? Diga amém. Esse é o primeiro mandamento, é crer, é crer. O apóstolo João fala que creamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui é no português, no original no hebraico, e é Yeshua e Armachia. Yeshua no original é salvação. No original é salvação. O que o apóstolo João está dizendo? O primeiro mandamento é: creia que Jesus é a sua salvação. Creia que Ele é a sua salvação. Pastor, salvação de quê? Claro, salvação do inferno, mas também salvação da ira de Deus. Mas também creia que Ele é o salvador do seu casamento, que Ele é o salvador da vida dos seus filhos, que Ele é o salvador da sua família, que Ele é o salvador que vai te salvar do pânico, do medo, da ansiedade, da crise, da pobreza, da miséria, do desastre, da calamidade, da enfermidade. É isso que o apóstolo João está dizendo. Você vai ter os seus pedidos ouvidos, as suas orações ouvidas, quando você crê que Ele é a sua salvação. Mas o problema é que nós não cremos muitas vezes. Presta atenção nisso, meus irmãos, porque isso é tão profundo, mas ao mesmo tempo é tão simples, que o diabo nos cega para não compreender isso. Que o diabo nos cega. Jesus, Ele veio para te salvar. Ele não veio para te ensinar como ser salvo de algo. E muitas vezes nós não somos abençoados por isso, porque você quer uma fórmula. Como que eu vou ter um casamento abençoado? Como que eu vou ter uma vida financeira abençoada? E aí você quer que Jesus te dê passos. Ele não veio para te ensinar como melhorar o seu casamento, ou como você melhorar a sua vida, não. Ele veio para te salvar. Jesus não veio para te ensinar como mudar as coisas. Ele veio para dizer o seguinte: fica quieto. Lembra do que eu falei no início? Desista, porque eu sou sua salvação, porque eu sou o Salvador, porque eu vou salvar você. Você crê que Jesus quer salvar você todos os dias? De qualquer coisa que você precisa ser salvo. Talvez é da ansiedade, talvez é do medo, talvez é da crise financeira, talvez é de uma enfermidade. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Ele não veio para te ensinar como ser salvo. Ele veio para salvar você. E Ele fala: fica quieto. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas muitas vezes nós queremos que Ele fala, que Ele fale conosco. Fala, Jesus, o que eu tenho que fazer? Às vezes você já até orou assim: Jesus, me fala o que eu tenho que fazer para ter a minha vida transformada. Me fala o que eu tenho que fazer para ter os meus filhos nos caminhos do Senhor. Me fala o que eu tenho que fazer para eu prosperar. Me fala o que eu tenho que fazer para eu ter um casamento abençoado. Ele não veio para te dar passos de como mudar as coisas. Ele veio para te dizer: fica quieto,
desiste de tentar, porque eu vou salvar você. Esse é o primeiro mandamento, que creamos. Creamos em quê? Que aquele que pede, vai receber. Vai receber. Jesus, ele fala para você e para mim: me dá a sua mão, que eu vou salvar você desse atoleiro que você está vivendo. Eu não vou te ensinar a nadar, eu vou tirar você do lamaçal, eu vou tirar você do buraco. Ele não vai te dar um caminho, mas o problema é que nós queremos uma fórmula. Jesus, ele não vai te dar um caminho, presta atenção nisso. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Apenas desista de tentar e deixa Ele te salvar. Deixa Ele te salvar. Infelizmente nas igrejas nós queremos, é uma palavra profunda que às vezes vai nos dar uma fórmula, 7 passos para prosperar, 7 passos para ter uma vida de sucesso. Mas nós esquecemos que Jesus é o Salvador, ou salva-vidas. Interessante isso. Você sabe que eu não sei nadar, e eu já afoguei algumas vezes. Quando já afogaram aqui? Só? Aleluia que eu não estou sozinho. Mas eu já ouvi dizer que um salva-vida, quando ele vai salvar alguém, ele não pega a pessoa quando ela está se debatendo. Quando ele está lá se debatendo, tentando sair, o salva-vida não vai. Por quê? Porque se o salva-vida for, aquela pessoa que está afundando leva os dois para o fundo. O que ele faz normalmente? Ou ele espera a pessoa afundar, parar de se mexer, parar de se debater, ou ele vai lá e desmaia aquela pessoa. Por quê? Porque quando ela para, quando ela desiste de sair, só aí o salva-vida pode entrar em ação. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus só pode salvar você quando você parar de se debater tentando mudar a sua vida. Quando você parar de tentar fazer com as suas próprias forças e ficar quieto. Pastor, mas se eu ficar quieto eu vou afundar. Não, é aí que o seu salva-vidas vai entrar em ação. É aí que ele vai te livrar do atoleiro. É aí que ele vai te livrar do problema. É aí que ele vai livrar você de afundar. Mas muitas vezes nós não recebemos livramento, por quê? Porque nós estamos nos debatendo ainda. Porque nós não entramos no descanso. Porque descanso soa como irresponsabilidade. Pastor, como assim? O senhor falando para eu desistir? Deixa o Salvador entrar em ação. Deixa Ele salvar você daquilo que você precisa. Porque enquanto você se debate, Jesus está esperando, Ele não faz nada. Quando você está se debatendo, Ele só está te olhando. Vou esperar mais um pouco, porque vai ter uma hora que Ele vai parar. Infelizmente, alguns esperam chegar no fundo do poço. Já viu? Sabia que às vezes o fundo do poço é o melhor lugar para se estar? Porque você desistiu. E quando você desiste, Deus vem para te socorrer. Quando você desiste, Deus vem para te salvar. Talvez hoje você está afogando no seu casamento. Talvez hoje você está afogando nas suas finanças. Talvez hoje você está afogando na sua família. Talvez hoje você está se afogando na ansiedade, na melancolia. Você não vai ouvir nenhum pastor doido o suficiente para dizer isso. Mas Deus me trouxe aqui para falar isso para você. Desista hoje. Para de lutar hoje. Para de lutar hoje. Apenas creia. Creia no Salvador. Porque Ele vai te livrar. Ele vai te salvar. É prazer, presta atenção nisso. É prazer do Senhor salvar você. Me veio um exemplo aqui. Eu queria convidar você para ficar de pé, que eu já estou encerrando. Mas só fique de pé, não converse. A Bíblia conta uma história muito fantástica, que relata o prazer de Jesus em salvar.
Jesus estava sendo crucificado e ele estava todo arrebentado já. Jesus estava com a coroa de espinhos na cabeça. Jesus, ele já estava ali fraco, todo chicoteado, com a sua carne dilacerada. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã até as 3 da tarde. E aí sabe o que acontece? Tem um sujeito morrendo ao lado dele. Tem um cara, bandido, sendo crucificado. E aí esse bandido, ladrão, vira para Jesus e fala o quê? Oh, Jesus, deixa eu te pedir um negócio aqui. Lembra de mim quando o Senhor chegar no paraíso. Eu fico imaginando, se fosse eu, ou talvez se fosse você, talvez eu ia falar, lembrar de você? Rapaz, olha para a situação que eu estou vivendo aqui agora. Olha como é que eu estou aqui sofrendo absurdo, você vem falar para lembrar de você? Glória a Deus que Jesus não sou eu e nem você. Glórias ao Senhor, que Jesus é Deus. E aí o que Jesus faz? No meio do seu sofrimento, Jesus encontrou prazer em olhar para o lado e dizer, pode ficar tranquilo, porque hoje mesmo você vai estar comigo. Fique em paz. Está difícil a situação, mas já está acabando, porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não foi isso que você pediu? Você não tem força mais, já está no fim, está quase morrendo, mas eu vou te salvar. Presta atenção. Quem que era esse que pediu para Jesus salvar ele? O cara era ladrão. Tanto é que o outro começou a zombar, ele falou, rapaz, presta atenção no que você está fazendo, nós somos culpados, nós merecemos estar aqui. Mas o que ele fez? Ele merecia estar sendo crucificado, era bandido, ladrão, mas mesmo assim, Jesus salvou ele, porque ele se deixou ser salvo. Nós estamos aqui, presta atenção, não somos diferentes daquele ladrão, não somos melhores do que eles, apenas temos falhas diferentes. E da mesma maneira que Jesus salvou aquele ladrão, Ele pode salvar você hoje. Do que você precisa ser salvo? Qual que é o livramento? Qual que é a salvação que você precisa? Se naquele dia de sofrimento Jesus pôde salvar alguém, imagina hoje que Ele está à destra do Deus Pai. Queria que você fechasse os seus olhos. Onde você está? Hoje Deus te trouxe aqui porque Deus quer salvar você. Pastor, salvar de quê? Do que você precisa ser salvo. Talvez você entrou no nosso meio, você está precisando ser salvo do inferno. Você não entregou a sua vida para o Senhor ainda. Eu quero te dizer que nessa noite você pode receber salvação. Mas talvez você entrou aqui e você está precisando ser salvo da angústia, salvo da melancolia, salvo da tristeza, salvo da ansiedade, salvo da crise no casamento, salvação da preocupação com seus filhos, salvação de uma crise financeira, não sei, mas eu sei que Jesus está aqui para te salvar. Apenas deixe ser salvo, deixa o Senhor servir você com a salvação, porque foi para isso que Ele veio para nos salvar. Porque esse é o Evangelho é você ser salvo constantemente, diariamente, pelo Senhor. A salvação não acontece apenas uma vez na nossa vida, meu irmão, mas o Senhor quer salvar você todos os dias. Por isso feche os olhos agora, enquanto os irmãos ministram uma canção. Fala para o Senhor nessa noite, deixa o Senhor cobrir você com a salvação dEle. Deixa o Senhor envolver você com a salvação dEle. Oh Jesus, fala para o Senhor que você necessita ser salvo da crise, da angústia, da enfermidade. Oh Jesus, deixa o Senhor salvar você nessa noite, meu irmão.
Desista nessa noite e deixa o Salvador entrar em ação. Deixa o Salvador tirar você do mar da aflição, do mar do problema, do mar da ansiedade. Fala para o Senhor. Se você sabe essa canção, cante ela para o Senhor hoje. Oh Jesus, nossa alma está segura no Senhor. Oh Jesus, sobre a tempestade voarei, sobre as águas descansarei, pois sei que descansa no Senhor nessa noite, meu irmão. Deixa a paz do Senhor entrar na sua vida. Deixa a alegria do Senhor entrar no seu coração. Talvez nessa noite você precisa conhecer esse Salvador em tantas áreas da sua vida. Com seus olhos fechados ainda, eu quero fazer uma oração. Talvez você precisa receber salvação em tantas áreas da sua vida. Talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua casa, talvez seja nas suas emoções. Eu quero orar por você nessa noite. Se você deseja ser salvo da angústia, da ansiedade, do problema financeiro, qualquer situação que seja, eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai receber salvação da parte de Deus. Não deixe a vergonha tomar lugar no seu coração, mas saia do seu lugar e venha receber a salvação dos céus sobre você. Venha receber a salvação do céu sobre a sua vida, porque o Senhor vai salvar você hoje da angústia, salvar você do problema, salvar você da crise, porque é para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Apenas feche os seus olhos e fale para Ele nessa noite. Clame para Ele como um filho clama pelo seu pai. Fala: Senhor, me salva. Eu desisto de lutar, eu desisto de tentar, mas eu confio no Senhor. Oh, Xabarabassorocoterelebalabás. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Deixa o Espírito Santo remover a ansiedade, remover a tristeza, remover o problema. Receba agora a salvação do céu sobre a sua vida. Receba agora a salvação do céu sobre o seu coração. Deixa Ele salvar você completamente. Oh Espírito Santo de Deus, visita cada um dos meus irmãos nessa noite. Visita, Senhor, cada família. Visita, Senhor, cada filho. Pai, visita com as tuas mãos, Espírito de Deus. Visita com a tua mão salvadora. E salva. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos da crise. Salva-nos, ó Deus, do problema conjugal. Salva-nos, Senhor, da enfermidade. Salva-nos, Senhor, da ansiedade. Salva-nos, Senhor, do medo. Salva-nos, Senhor, da aflição. Receba a salvação da parte de Deus. Receba a salvação da parte de Deus. Receba a salvação da parte de Deus. Desista hoje de lutar e apenas confie naquele que te chamou. Confie naquele que te escolheu. Confie naquele que segura as suas mãos com a sua destra fiel e não vai te desamparar, não vai te abandonar. Ainda que uma mãe que amamente possa abandonar o seu filho, o seu Salvador jamais vai te deixar. Pelo contrário, antes Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Você que está aqui na frente,
Erga suas duas mãos para o céu nessa noite. Fala assim: Senhor Deus, eu desisto, eu te entrego, eu descanso. Cada problema, cada situação, cada dificuldade que eu tenho enfrentado, eu coloco nas tuas mãos. Eu te peço, me salve, salva a minha vida, salva a minha alma, salva minhas emoções, de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo medo do amanhã, de toda crise. Eu desisto, eu lanço sobre o Senhor todo o meu fardo pesado, que tem cansado a minha alma, e eu te peço, me dê a tua paz, me dê o teu fardo, que é leve, que é suave, e que eu possa, a cada dia, descansar no Senhor, que me escolheu antes da fundação do mundo. Que você possa receber salvação sobre a sua vida, que você possa receber alívio sobre a sua alma, que você possa receber conforto sobre o seu coração, que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença e da glória do Senhor. E eu quero te fazer um convite ainda, reforçar o que o Márcio disse. Nós vamos ter um encontro onde nós vamos receber tanto refrigério da parte de Deus, que eu quero convidar você para participar conosco. Você é o nosso convidado. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada. Você que nos visita, como nós nos alegramos com a sua presença. O nosso desejo é que você possa permanecer conosco na nossa igreja e receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você, libera uma palavra de vitória sobre ela. Se ela ainda não participa de uma célula, convide ela para participar da sua célula, chame ela para estar com você, e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.